Oi, gente, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Goiás Notícia. A gente sempre fala de política, a gente fala de vida, de família. E hoje nós estamos recebendo aqui uma entrevista especial com a Isaura Cardoso, candidata a prefeita de Senador Canedo. Tudo bem com a senhora? Tudo Seja bom, bem-vinda. Tudo bom, Jordevar, e é um prazer participar aqui do seu Goiás Notícia, né? Um podcast que certamente leva muita informação para as pessoas. Aqui a gente fala de política, a gente fala de família, a gente fala de histórias. Ótimo, né? Bora então, fazer isso? É um lugar que, né, a gente vai ficar à vontade. Sim, é isso que a gente quer, que fique à vontade para que a gente possa realmente conversar, bater um papo. Isaura, por que ser prefeita de Senador Canedo? Porque as coisas estão muito ruins lá. E eu já tive experiência, junto com o Vanderlan, de tornar aquela cidade um orgulho para a vida dos canedenses. E nesses últimos 12 anos que nós saímos de lá, deixaram tudo, abandonaram tudo, deixaram tudo, o que estava acontecendo de bom, de chegar às pessoas. E aí vem um desafio. A gente não pode virar as costas para tudo isso, né? Tem muito problema? Muitos, graves problemas. O que a senhora destacaria? A água, né, que é ninguém vive sem água, né? Então as mães ficam sem poder lavar roupa, sem poder fazer comida, sem poder dar banho nos seus filhos, sem poder cuidar da casa, sem poder tudo, entendeu? Quando falta uma água. Você não vive sem água, né? E também você não vive saúde. Saúde não é algo que você pode tratar no último ano de campanha. Saúde você tem que tratar quando você ganha as eleições e até o dia que você sai. Porque saúde não espera. A água não se vive sem ela. Está faltando água ou está faltando investimento? Não falta água em Senador Canedo na questão de nós temos água em todo o nosso solo, em todo o nosso território. Temos 2 ribeirões, temos muitas nascentes que precisam ser cuidadas e o que falta são investimentos. Depois que nós saímos, não houve os investimentos adequados que foram planejados para se fazer conforme o aumento populacional. E nós crescemos muito, né, populacionalmente, e houve a falta de gestão de investimento nessa área. Quais os investimentos, Isaura, que deveriam ter sido feitos, né, antes para que a gente não chegasse nesse momento difícil da falta d'água? Todos, né? Sim. Porque quando você fala de manutenção, a manutenção foi dada muito precariamente. Quando você fala de investimento, haveria necessidade de fazer investimentos, de trocar motores que eram a diesel para motor que fosse a energia, né? Isso levou quase 10 anos para acontecer. Então, quando se pegou, já tinha uma forma deteriorada de tudo que existia. Então, se viesse fazendo todos os investimentos de manutenção, de investimento de maquinário, e conforme a população vai chegando, né, os loteamentos vão crescendo, e você investindo para que chegasse a população conforme o crescimento, não haveria esse sofrimento que está hoje passando a população, essa humilhação, né? Essa dor de toda hora, você pensar até sair do município, porque ninguém vive sem água. Quando a senhora esteve lá, junto com o Vanderlan, administrando a cidade de Senador Canedo, foram feitos investimentos também nessa área? Fizemos. Pegamos a Sanesc na época totalmente falida, né? E para você ter uma ideia, só de hidrômetro, uma só vez a gente comprou 10 mil hidrômetros para a cidade, porque não havia investimentos, né? As pessoas que cuidavam daquela cidade não cuidavam adequadamente como uma gestão que trouxesse realmente benefício e desenvolvimento para a cidade. Então, a gente recuperou a Sanesc da cidade, né? Levantamos aquela empresa, fizemos os investimentos devido nas casas, nas residências, fizemos investimento na represagem da água, né? Em toda a forma de chegar a água nas casas. Então, a gente deixou quase 80 mil pessoas naquela época, né, a nossa gestão, e não faltava água. A gente fez os investimentos e fizemos o planejamento para 30 anos de desenvolvimento pronto para que os gestores dessem sequência conforme o aumento populacional. E eles deram sequência? Não, por isso que falta água. Nós estamos em plena campanha e é exatamente no período da seca, né? Agosto, setembro, outubro, são os piores meses do ponto de vista de fornecimento de água. A senhora teme que pode faltar água em Senador Canedo? Está faltando Já água está faltando. por falta dos investimentos. Então, como não houve investimento, continua faltando água. Se você for hoje em Senador Canedo e procurar a população, tem bairros que estão faltando água ainda hoje.
Hoje vai faltar água em algum lugar, hoje está faltando água. A senhora sabe quais esses bairros, quais as regiões que estão sendo mais afetadas? Região da Galvão é uma das mais afetadas, região do Morumbi é uma das mais afetadas, a região na Vila Bom Sucesso, todas as regiões de Senador Canedo têm sofrido. Quanto mais afastado, mais necessitados eles são carentes de água. E diante dessa situação, a Isaura Cardoso sendo eleita, o que faria? Nós temos que fazer os investimentos corretos. Então, nós precisamos fazer a barragem do Sozinho, que acaba com o problema. É uma grande barragem e fazer os investimentos adequados para que essa água chegue à população. Precisamos também investir em nova estação de tratamento de água, né? Porque toda a água vai até o centro, do centro anda quilômetros e quilômetros para chegar nos bairros distantes. Mas nesses dois pontos nós temos que fazer. Tanto a estação de tratamento de água para as regiões, como o investimento da represagem suficiente para a população de Senador Canedo. Depois eu quero falar mais, eu quero falar de saúde, quero falar de educação, a gente vai falar da cidade, de transporte, de infraestrutura, mas eu quero falar de uma outra coisa. A senhora é candidata mulher. A senhora está sendo muito atacada lá em Senador Canedo? Tenho sido 4 meses atacada, né, na minha honra, de todas as formas. Fake news, né, condutas muito indevidas. Eu acredito que o fato de a gente ser mulher, a gente é muito punida, né? Ser mulher ainda é uma punição quando a gente quer galgar algum tipo de cargo ou qualquer lugar na sociedade, né? Então, eu vejo, por ser mulher, por ser empresária, uma mulher bem-sucedida, né? As pessoas usam a comparação de ser uma mulher bem-sucedida com pessoas mais simples, né? Também vejo como, por ser evangélica, também eu sou muito perseguida, e especialmente porque eu acredito que os meus adversários sabem da nossa capacidade. Então, eles não podem mexer na minha capacidade. Então, eles começaram a me denegrir na cidade, mexendo na minha honra, na forma que eu trato as pessoas. Mas eu acredito, Josevar, que aonde a verdade chega, a mentira para. Eu acredito nisso. Que tipo de ataque? A senhora acredita por ser mulher, que tipo de ataque está chegando? Muitas pessoas estão dizendo que, por eu ser uma mulher bem-sucedida, eu não gosto das pessoas. Dizem que eu não gosto das pessoas pobres, dizem que eu não gosto das pessoas negras. Isso é uma mentira, isso é uma fake news, porque eu venho de famílias de negros e índios, né? E sou filha de uma lavadeira, com muita honra, e de um pedreiro, né? Agora, Deus mudou a minha vida mesmo, e eu me orgulho disso de cabeça erguida, porque não foi desvio público, nunca foi corrupção, foi o nosso trabalho, foi a nossa história. Desde criança, aos 10 anos, eu já vendia salgado nas ruas. Vendia onde? Lá na minha cidade de Boa Vista. A cidade de Boa Vista. Lá eu já tinha essa vida, essa chamada empresarial, que eu tinha prazer de ir nas repartições públicas, vender salgados, croquetes, pastéis, eu vendia geladinho, e eu queria vender mais que o meu irmão. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história, né? Porque eu sei de onde eu vim, eu fui filha de pais de família muito pobre, como muitas pessoas em Senador Canedo. Seu pai fazia o quê? Pedreiro. A vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. A sua mãe? A minha mãe, ela lavou roupa para fora há muitos anos, e quando nós fomos morar na roça, que meu pai cuidava, ela já foi ser a professora, né, rural daquela escola. Então, eu, na minha infância, ali a gente morava com muitas crianças que iam morar com a gente para poder estudar, e eu já aprendi a viver no meio de muitas crianças necessitadas. E eu sei não ter as coisas e sonhar com as coisas. Então, quando a gente está na roça, a gente não tem nada. Então, hoje, quando eu vejo que através das nossas empresas, ali com a minha mãe, a gente já fazia muito pelos outros, através das empresas a gente pôde fazer muito mais. E através do trabalho do governo público, através de uma gestão pública, você pode fazer muito mais do bom e do melhor para as pessoas que mais precisam. Eu quero exatamente voltar daqui a pouquinho lá nessa gestão, lá, o que você fez, como era a forma de trabalho exatamente com essa população mais pobre. Mas quando era criança, passou dificuldade? Muitas. Muitas? Né? Muitas. Por isso que eu vendi... Qual foi a parte mais difícil? De necessidade? A nossa necessidade, por exemplo, eu sempre usei as roupas usadas das minhas tias.
a gente sempre dividiu a comida para dar para todo mundo, né? Então, por exemplo, se a minha mãe tinha pouca carne hoje, a gente era obrigada a tomar sopa. Se o pão era pouco, a gente era obrigada a comer o jerimum, que é a abóbora, né? Mas a minha mãe sempre foi muito coordenada nessas coisas. Fome eu nunca passei, mas a gente sempre teve pouquinho dividido no meio de muitos, né? Então, quando você fala assim, difícil, quando a gente vive, nada é difícil, entendeu? Porque naquele momento você não sabe o que é ter mais, você só tem aquilo e você é feliz com o que tem. Eu acho que difícil seria passar fome, né? Então, eu não vejo como difícil nenhum momento da minha vida. Qual foi o grande aprendizado de tudo isso? Amar as pessoas que são fora da nossa família. Então, eu acho que trazer essa experiência de ter muita gente dentro de casa que a minha mãe criava para poder estudar, isso se transformou na minha vida quando a gente tinha fazenda, por exemplo, construir uma escola e cuidar das crianças ao redor da nossa fazenda. Aí depois a gente vê as empresas, cuidar dos funcionários. A gente sempre teve esse negócio de cuidar dos outros. E quando eu vim ser primeira-dama, eu tive a maior experiência da minha vida, que foi cuidar das pessoas que mais necessitavam. E aí eu me direciono às pessoas acamadas, às pessoas portadoras de deficiência. Pessoas com deficiência foi o que eu mais trabalhei. E também crianças e mulheres que sofrem muita violência. Nós temos vivido esse quadro em Senador Canedo. E como é que a senhora conheceu o Vanderlan? A minha tia arrumou um emprego para mim, numa construtora, eu fui ser auxiliar de arquivo dela. E eu conheci o Vanderlan nesse local de trabalho. E a gente se conheceu e logo a gente viu que rolava uma química, né? Começamos a namorar e a gente saiu dali para trabalhar junto. Vamos começar alguma coisa? E a nossa história começou aí. Tanto de prosperidade como de namoro, de família, e que é uma história linda e abençoada por Deus. Você já tinha experiência de ser empreendedora, né? Sim, com 10 anos já comercializava. E aí nós já saímos para fazer os nossos negócios. E aí como é que é a participação da Isaura Cardoso nesse processo de crescimento empresarial? Total. Eu e o Vanderlan começamos com 5, 6 itens de mercadoria para vender nas periferias. Era só eu e ele. E a gente foi trabalhando junto. Levavam numa Kombi? O que era? Primeiro a gente comprou uma Kombizinha velha, né? Assim, já bem usada mesmo. E aí a gente colocava as mercadorias e ia vender nos bairros bem periféricos da cidade. E isso depois foi melhorando, a gente foi ampliando, até que a gente passou a ter o nosso supermercado. E o Vanderlan, nessa área de empreendedorismo, tinha uma visão muito grande. Então, nós dois começamos juntos somar as nossas qualidades, os nossos empreendedorismos, e nós construímos os 2 maiores supermercados da nossa cidade. Então, aquilo ali foi realmente uma explosão de diferencial do que a gente vendia lá, da forma que a gente atendia e o que acontecia. Então, essa veia empreendedora, tanto em mim como no Vanderlan, é desde criança. E aí Deus foi só transformando para algo maior. E graças a Deus, depois o Vanderlan tinha um sonho de voltar para a terra dele, e nós viemos investir nas indústrias de snacks. E a nossa primeira indústria foi em Brasília, no Setoró, lá em Ceilândia. E 3 anos depois, eu não havia me adaptado e morar lá, a gente recebeu um convite e resolvemos vir conhecer Senador Canedo e começamos a construir a nova indústria aqui. E é claro, vocês cresceram, hoje é uma Sim. potência, graças a Deus, né? E como é que era esse trabalho da Isaura nesse crescimento todo aí? É porque Me conta assim, a empresária, Isaura. quando você tem uma empresa familiar, né, você é coringa. Faz tudo. Você faz tudo. Então, eu e o Vanderlan sempre fazemos tudo. Fizemos tudo. Então, se eu preciso vender, eu vou vender. Se eu preciso ir para o caixa, eu vou para o caixa. Às vezes a maioria das vezes a gente fazia o dia a dia, né, de venda, de caixa. Eu já até ia empacotar tudo que precisava fazer. De noite a gente ia para o escritório, fazer a parte administrativa, fechar a caixa. Então, assim, sempre você, quando é familiar, você é coringa para tudo. Então, você aprende a mexer em tudo, no financeiro, no RH, né, no dia a dia. Se não faltou funcionário, não tem, é você, irmão, não tem jeito, entendeu? Então, você acaba sendo
uma pessoa muito valente, muito competitiva, muito capacitada de tudo, porque você é obrigada a entrar em todas as áreas. Então, eu e Vanderlan, a gente sempre trabalhou junto em tudo. Não tem como dizer eu só cuidava disso ou cuidava daquilo. Cada um socorre o outro. Você gosta de administrar? Amo. Eu acho que eu amo, acho que o empreendedorismo é uma coisa que é fantástica. Fabricar, produzir, ver seu produto vendendo, né? Transformar. E eu acho que diferente disso, que me deixa assim muito motivada, é transformar a vida das pessoas. Porque quando você fazia antes, você sonhava ter as coisas. Quando eu tive a oportunidade de ser primeira-dama, aí você aprende a transformar a vida das pessoas através de uma gestão. Então, e quando você faz, igual aconteceu em Senador Canedo, você tirou a vergonha de uma população que eles tinham daquela cidade e passaram a ter orgulho, é algo que, de uma forma assim, estrondosa que você causa nas pessoas. É um legado, porque o legado é o que você causa aqui dentro. Então, você tirou a vergonha e você conseguiu transformar em orgulho para uma população inteira. Você falou para a gente agora que cuidar de pessoas é uma coisa muito importante. Ao assumir o cargo de primeira-dama, o que você levou para lá? Vamos começar por partes. Cuidar das pessoas. Qual foi o primeiro projeto? O que você pensou na hora? Eu preciso resolver isso. Quando você entra numa cidade para administrar, existem vários tipos de problemas. Né? Então, cada problema que vai chegando, você tem que achar uma solução. Quando você fala portadores, pessoa com deficiência, desculpa, elas não tinham, por exemplo, cadeiras adaptáveis para o peso, para a medida, da melhor qualidade. Elas só tinham a cadeira que fazia da OVG nos presídios, que era um só tamanho, de ferro, e pronto. Quem não tem é bom? Mas existe coisa adaptada para o seu é uma cadeira adaptada para o seu peso, para o seu tamanho, e isso é olhar com carinho. É você dar particularidade ao que cada pessoa tem. Então, aí a gente fez a parceria com a Vila São Contolengo e nós começamos a trocar de todas as pessoas que tinham cadeiras de roda. Eu estou dando esse exemplo. A audição, você tem que se preocupar com quem é surdo, que não tem condições de ter. Então, a gente fechava 2 ônibus e mandava para Ribeirão Preto, para fazer os exames e depois para voltar para receber. Então, é diferente você conseguir transformar a vida dessas pessoas para melhor, né? Para dizer, nossa, que coisa é a minha cadeira, né? Agora eu me sinto melhor, eu posso fazer uma atividade, eu posso ir ali, posso vir. E além da cadeira, você ainda fazer as rampas para ele ter acessibilidade na casa deles. A gente tinha essa condição. Eu vou visitar quem? Um acamado. Eu posso chegar lá, ver qual é o problema dele e eu posso dar condição de qualidade de vida para ele. E isso é encantador você poder fazer pelas pessoas, porque tem muitas pessoas que podem fazer e não fazem. Tem muitas pessoas que pegam uma gestão e não fazem. Senador Canedo tem 12 anos que entra, nós somos a 5ª cidade em arrecadação do estado de Goiás. O dinheiro chega na cidade de Senador Canedo, mas não chega mais na saúde, não chega na educação, falta água e as pessoas estão gemendo. Isso é muito triste, porque os gestores não olharam para as pessoas. Entendeu a diferença? Então, você tem que ter o olhar para pessoas, porque você vai fazer gestão, não é para vender um produto, não é para fazer uma marca, você entendeu? É para dar qualidade de vida para as pessoas, senão não tem significado de você ser um administrador público. Eu queria insistir na questão do idoso. Na sua época, na época da senhora como primeira-dama, o que vocês fizeram? Tudo, né? Demos condições para ele de terem atividades físicas, de terem uma enfermeira para saber como eles estavam. Tivemos qualidade de vida para que eles pudessem ter atividades físicas, atividades culturais, passeios turísticos, tudo que eles mais gostam, de estar junto e de estar se divertindo. O idoso gosta de se divertir. Sabe? Idoso precisa muito de remédio. Precisa também. Então, a gente mandava o remédio entregar em casa para eles. Entregava na casa? Entregava o remédio em casa, a gente entregava em casa. E tratava ele com dignidade, né? Dando toda a condição para que a qualidade de vida dele seja melhor. Porque, normalmente, o idoso hoje, ou ele está cuidando dos netos, né? Ou ele está sozinho, isolado em casa.
Então, o poder público tem condições de mudar a qualidade de vida dele. Por exemplo, eu quero levar para Senador Canedo o Centro-Dia, que era um projeto para ter dado continuidade, né, até a atividade física na piscina, com rampa adequada para ele descer, né, com a piscina aquecida, porque ele não pode ficar pegando a friagem. Mas ele vai ter todo tipo de atividade, inclusive o ensino digital, para que ele possa se comunicar. Então, ele te dá a condição de você ofertar à população idosa a qualidade de vida, e tirar ele do isolamento, tirar ele da depressão, da tristeza, tirar ele... Às vezes eles estão doentes porque não têm atividade física, eles não conseguem chegar. Então, eu sonho com qualidade de vida para as pessoas. Na época da Isaura tinha atividade física? Tinha. A gente fazia, como é que era? A gente fazia tanto caminhada como piscina, né? As atividades de... hidroginástica, né? E todo tipo de fisioterapia, né? Que eles precisam muito de fisioterapia. Então, fisioterapia é uma sala e uma só pessoa que vai ali consegue mexer com a vida de todos os idosos. Então, fisioterapia não tem custo quase nenhum, a não ser da mão de obra. Você coloca uma sala com um fisioterapeuta dentro, isso muda a qualidade de vida do idoso, porque ele é cheio de dor, porque ele não está fazendo atividade física. Então, às vezes, ele está parando o movimento. Então, todo tipo de oferta, eu tenho um pai e mãe, e eu cuido deles. E eu fico imaginando que tudo que eu quero dar para eles, as pessoas querem receber também, lá nos seus lares. Todos os idosos querem receber. Né? Então, eu acho que isso é dignidade. Não é você só viver, é você viver com qualidade. Hoje, que política para o idoso tem em Senador Canedo hoje? Hoje, eu tenho recebido muitas denúncias, né? Por exemplo, algumas mandaram foto para mim de idosos sangrando, porque algumas piscinas que eles estão usando em algum lugar alugado tem machucado eles. Eles não têm mais os passeios culturais, que era ir para o teatro, ir para um cinema, ou pegar um ônibus em Caldas Novas. Eles amam ir em Caldas Novas, né? Quando eu encontro eles, falam assim, dona Isaura, cadê os nossos passeios? Volte, né? Eu vou lhe ajudar. Cadê os nossos? A coisa que ele mais ama é viajar para Caldas Novas e para aquelas piscinas termais. Então, assim, hoje o idoso tem pouco acesso, mas está tendo muitas instituições filantrópicas. Hoje, dentro de Senador Canedo, dando apoio aos idosos. Então, inclusive, o senador Vanderlan ajuda algumas dessas instituições para que os idosos também de Senador Canedo sejam abençoados por ele. A senhora falou no CIMEI dos idosos, né? Vamos falar no CIMEI das crianças? Vamos. Qual que é a proposta da senhora para criança, para quem está no CIMEI ou quem está na alfabetização? Hoje, como eu disse para você, Jorge, falta investimento em tudo em Senador Canedo. Né? Nós estamos com um índice baixíssimo de alfabetização entre as 10 piores cidades do estado de Goiás. Esse foi o índice que saiu para nós. Então, significa que para a gente ter a criança bem cuidada, a gente precisa investir na mão de obra do servidor público. Então, hoje, o servidor público de Senador Canedo, na educação, eles não têm as ferramentas para trabalhar. Né? Eles têm promessas que não são cumpridas, têm passado por retiradas de benefício deles, eles não estão recebendo o que deveriam, e eles entraram numa sucessão de greves, e toda a comunidade saiu prejudicada. Então, hoje, para você ter boas creches e boas escolas, nós temos que investir na mão de obra, cuidar dos nossos servidores, para que eles estejam motivados para dar a melhor qualidade de ensino para nossas crianças. De que forma seria esse investimento? Dando condições de trabalho, dando escolas dignas. Eu recebo vídeos de banheiro que você não acredita que é de uma sala de professor. Tem teto de escola caindo. Temos hoje em Senador Canedo escolas sem portões. A falta de cuidado com a infraestrutura, com os investimentos, e quando eu falo que não tem para ele trabalhar, superlotação, porque não fizeram para a população que chegou. Então, há superlotações. Tem escola que os professores não têm sala de aula, está ocupada com alunos, sem contar com a inclusão. Né? Você imagina se está o número está acima do que deveria. Tem as crianças de inclusão que não estão tendo a atenção devida e nem a qualificação devida aos apoiadores para atender essas crianças. E mães têm me denunciado, né, que as crianças estão ficando muito mais traumatizadas do que se não tivessem ido.
porque não estão sendo as pessoas apoiadores sem qualificação, né? Estão tratando as crianças sem a devida atenção que é, no caso de autismo, que é o apoio. Tem, falta, e o que tem não é qualificado, a maioria deles. Então, isso tem trazido um grande transtorno. Então, a educação hoje precisa passar uma reforma total, estrutural, de investimento, também na mão de obra, né, e também em construções de novas escolas, porque a população aumentou e não foi dada a devida atenção a esse crescimento junto de investimento. Candidato, tem um problema que atinge Goiânia, Aparecida, atinge boa parte do Brasil, que é a falta de vagas, principalmente na questão dos CMEIs. Como é que é a situação hoje lá em Senador Canedo? Muita criança fora da escola. Existem outras maneiras também de se tirar as crianças, fazer parceria com iniciativas privadas, sabe? Existem muitas maneiras. As crianças não é para estar fora da escola. Você tem que fazer o investimento conforme o crescimento populacional e fazer novos CMEs, mas também você tem parcerias que você pode fazer com que as crianças não fiquem fora da escola. Com iniciativas privadas, serviços prestados. Isso tem. Nós fizemos, quando chegamos em Senador Canedo, em 2004, faltava tudo, né? Não tinha posto de saúde, não tinha odontologia, não tinha escola suficiente, e as que tinham eram muito mais precárias do que são hoje, porque as hoje são precárias porque não fazem as reformas devidas. Vocês fizeram parcerias com a iniciativa privada no sentido de vagas dos alunos? Fizemos, compramos muito serviço e, na nossa época, nós não deixamos criança fora da escola, né? Vai ser a minha marca de governo em Senador Canedo, vai ser investir na educação, porque eu não acredito numa sociedade melhor sem boa educação. Não existe isso. Você tem que ter o conhecimento para você crescer, desenvolver e ser alguém, né? Minha mãe sempre disse, estude para você ser alguém. Então, eu acho que dar as oportunidades é tudo na vida, tanto na educação como no profissionalismo. Você tem que ter oportunidade de agarrar com todas as forças. Agora, nesse caso, candidata, a senhora acredita que é possível, tem recurso para isso? Porque sempre quando na época da campanha, a gente tem muita proposta, depois vai assim, mas está faltando dinheiro daqui, está faltando dinheiro dali. Tem dinheiro? Você fala em que área? Para a área da educação, para a construção de CMEs, para abrir vagas, para investir na educação, que a senhora disse que quer investir muito, se for eleita. Tem, e eu acho que hoje eu vou fazer a mesma coisa que o Wanderlan fez na gestão dele. Chamar para parceria os funcionários da educação, fazer uma comissão e a gente fazer a gestão juntos. E decidir junto o que é prioridade. Nós fizemos isso lá atrás e deu certo. Né, tanto no investimento, no aprendizado contínuo de treinamentos da mão de obra, nos investimentos que deveriam ser feitos. E o que eu achei mais lindo nessa época, Jordevan, é que a última coisa que os professores foram pedir foi o aumento deles. Eles não tinham nem os direitos adquiridos pagos naquela época. E a gente deixou, inclusive, o plano de cargos e salários com eles pronto. Mas não foi a primeira coisa que eles procuraram. Eles foram primeiro fazer a infraestrutura, investir na merenda escolar, investir em todos os instrumentos de trabalho que eles precisavam, né, nos uniformes das crianças, e depois que eles foram pensar no salário deles, porque os professores, eles sonham em ser os melhores mestres, eles querem formar grandes profissionais, grandes estudiosos, eles têm todos esses sonhos, entendeu? E quando você faz uma administração compartilhada, aí você vê a realidade realmente do que eles são. Eles vão pelas prioridades mesmo. Uma coisa que a gente sempre fala em educação, a gente pensa muito em sala de aula, mas a educação ela é um conjunto, tem o esporte, tem a cultura, tem a arte, não é isso? Uhum. Na época de vocês, como é que era? A gente tinha, dentro da grade curricular, a gente ofertava mais de 20 tipos de modalidades esportivas e uma porção de oportunidades nas células culturais, para que pudesse completar. Hoje, eu acho que nós podemos ofertar muito mais do que isso. Nós podemos ofertar tecnologia, né? Informatização. O mundo hoje está informatizado. Nós temos que ter escolas desenvolvidas com muita informatização. O pai vai saber, no meu governo, através de um aplicativo, onde está o filho dele na escola. Se ele está saindo, se ele está chegando. O aplicativo faz o acompanhamento junto aos pais.
né? Então, hoje, além de infraestrutura, mão de obra, a gente tem que investir muito em tecnologia, né? E senador Canedo será o maior exemplo de educação do Estado de Goiás na minha administração. Com certeza. Esse é o meu sonho. Na área de infraestrutura, candidata, o que está acontecendo com o senador Canedo? Porque é uma cidade que não para de crescer, né? Eu queria saber se a senhora, inclusive, tem esse índice de crescimento populacional, porque a gente sabe que Senador Canedo é uma cidade que recebe muita gente, os bairros estão surgindo e aí acaba aparecendo os problemas, né? Na época que a senhora era a primeira-dama, qual que era a população de Senador Canedo? Quando nós saímos de Senador Canedo, já era mais de 80 mil. 90, hoje 167 mil. Já estamos, já dobrou. Mais que o dobro. Você imagina que, ganhando as eleições, nós vamos estar recebendo uma cidade que há 12 anos, os gestores que passaram não fizeram o investimento devido para essa população que chegou. E que nós vamos ter que chegar e trabalhar muito e resolver os problemas, dar solução para os problemas. Então, quando você fala investimentos, se você perguntar hoje de qualquer morador de Senador Canedo qual foi a obra de grande relevância desde que o senhor Vanderlan e a dona Isaura saíram daqui, eles não vão encontrar. Porque todas as obras de grande relevância foram feitas no nosso governo. Então, a falta de visão desses administradores, a falta de seriedade com a população, de cuidar das pessoas, foi imensa. Por isso que a cidade hoje, a cidade não teve desenvolvimento e a população hoje perdeu toda a qualidade de atendimento público que ela tinha e qualidade de vida. Tem muito bairro sem asfalto em Senador Canedo? Não, nem tanto. Não é, nós já deixamos a cidade toda asfaltada. Inclusive, parte das chácaras, nós deixamos asfaltado. Nós, inclusive, obtivemos, na época, uma mini-indústria de usina. E a gente foi asfaltando toda a cidade, mas com toda a responsabilidade. Mas com esse crescimento aí, quase o dobro populacional? Ele não acontece de uma vez, ele acontece gradativo. Então, cada gestor que passou depois do Vanderlan deveria ter a obrigação de fazer os investimentos gradativos que havia necessidade. E, infelizmente, a irresponsabilidade foi tão grande que nós encontramos o senador Canedo hoje da forma que está, né? De forma vergonhosa em todos os atendimentos, seja ele de saúde, água, saneamento. Jordevar, na época que nós saímos, nós deixamos 40% do esgoto pronto em Senador Canedo. 40%. E a estação de tratamento de esgoto pronta na região do Engopa. Até hoje, depois de 12 anos, nenhum dos gestores que passaram ali fizeram a interligação. Para você ver como foram irresponsáveis com a população. Isso é muito grave. E isso a população tem que entender que é grave, porque amanhã, qualquer um deles, né, que desejarem voltar para administrar a cidade, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Porque quando eles dizem, eu vou fazer, quando for, papai, eu vou fazer, é mentira, é fake news. Todos eles tiveram a oportunidade e não fizeram. Eles vão continuar mentindo, né? Porque o dinheiro chega, mas não chega na população, no atendimento da população. Mas é necessário, né, que o Ministério Público, todo mundo se empenhe em saber para onde está indo esse dinheiro. Eu acho que é necessário. Né, eles procurarem saber o que está acontecendo com a arrecadação que chega em Senador Canedo e não chega para a população. A senhora falou na mentira. É claro que nós tivemos um período de pré-campanha que, na verdade, é uma campanha, né? Ela está em andamento. Quais foram as mentiras maiores que a senhora ouviu lá em Senador Canedo? Fazer o hospital é uma grande mentira. Porque não se faz um hospital em 6 meses. Né? Não se faz. E para a liberação de um hospital, precisa de muitas liberações de órgãos para que você possa fazer um projeto ser liberado para poder entrar numa licitação, para poder, né, começar os trabalhos. Então, assim, de uma hora para outra, vamos fazer o hospital. Por que você não fez em 3 anos? Que a população hoje não tem nem a dipirona, falta algodão, falta copo descartável, falta papel higiênico nos atendimentos de posto de saúde. As pessoas estão morrendo, esperando cirurgias eletivas, 2, 1 ano, 3 anos, entendeu? E 6, 7 meses, 1 ano por um exame. E chegam e estão morrendo. E não conseguem ser atendidos em Senador Canedo. Por quê? O dinheiro chega, mas não chega na nossa população. Então, quando você fala mentira, é mentira.
Então, todos os candidatos agora vão fazer um hospital. Mentira, todos eles tiveram a oportunidade de fazer para você. Não fizeram, não vão fazer. Eles estão mentindo, porque se quisessem fazer, já teriam feito. Tiveram a oportunidade. A senhora falou que o dinheiro chega para a saúde, mas não chega na saúde. Não chega para as pessoas. Eu acho que o Ministério Público tem que dar essas respostas, a Justiça tem que dar essas respostas. E a maioria dos candidatos que estão aí, todos eles têm, né, processos em andamento. E se a população procurar na transparência, vão encontrar, né, esses processos. E eu digo que, como a gente tem um grande testemunho de administração, por isso que essa guerra é muito forte contra a minha pessoa, a candidata Isaura Cardoso. Porque todos sabem da índole minha e do Vanderlan, nós não compartilhamos, não pactuamos com nenhum tipo de desvio, de corrupção ou de qualquer pessoa que queira e pense em fazer isso na nossa gestão. Né? Como foi no Vanderlan, será na minha gestão. A população será respeitada, vão viver com dignidade e o dinheiro vai chegar, sim, através da saúde, da educação, da água, do saneamento, do esgoto em si. Né? Então, eu acho que nós temos só que pensar. Quem fez? Jordevar, você não é o que você fala, você é o que você faz. A Isaura não é o que ela fala, ela é o que ela faz. Então, nós somos o que nós fazemos e não o que nós falamos ou prometemos. Então, é só pensar, quem fez? Quem não fez? E aí a gente vai saber escolher o que é melhor para a nossa cidade. No começo, a senhora falou que está sendo muito atacada. Muito. Né? Até que ponto o fato de ser esposa do Vanderlan Cardoso interfere nesses ataques? Ninguém toca no Vanderlan. Né? Ninguém toca. O fato de tocar em mim, por eu ser esposa do Vanderlan, é porque nós não pactuamos com corrupção. E ele sabe que eu, assumindo a gestão, eu vou fechar todas as torneiras de corrupção, de desvio de dinheiro, e a população será respeitada na minha administração. E vai ser com transparência, como foi com o Vanderlan. A senhora falou torneiras da corrupção. Torneiras. Porque se o dinheiro chega e não chega na população, tem vazamento em algum lugar. Mas não cabe a mim. Tem informação sobre isso? Faça a conta. O dinheiro chega. Não chega para a população. No meio do caminho, ele deve ter se perdido. Então, eu acho que a Justiça tem que ver isso pela população. O Ministério Público tem que ver isso pela população. Se a senhora foi eleita, como é que vai ser o comportamento da senhora em relação à avaliação daquilo que foi investido e que deixou de ser investido ou que talvez tenha sido desviado? A população não quer saber dos problemas. Ela quer saber da solução dos problemas. Eu tenho que correr atrás da solução. O que fizeram de certo ou errado cabe à Justiça, não à minha administração. Existe justiça para fazer isso aí. Ministério Público, né, a Justiça do município. A mim, o meu compromisso é com a população, agora achar a solução, né, para que pare de faltar água na casa das pessoas, para que a saúde chegue, sabe, em todas as UPAs, todos os nossos postos de saúde, as pessoas sejam respeitadas e tratadas com a devida dignidade que tem que ter. As nossas crianças precisam receber o bom ensino. Eu vou correr atrás das soluções que eu tenho que dar à população que está sofrendo. Então, essa parte cabe à Justiça que você está perguntando para mim. É preciso mais unidade de saúde ou é preciso resolver o problema das que existem? Primeiro, nós temos que resolver o que existe, porque hoje nós temos infraestrutura no município e essa infraestrutura está carente de tudo, de gestão, né? Tem que pegar e fazer ela funcionar adequadamente. Isso já vai ser um grande alívio para a população. Mas tem os investimentos que têm que ser feitos, porque a população cresceu. Então, o senador Canedo não pode viver mais sem um hospital. No nosso planejamento, o hospital era para ter sido construído em 2014. E não foi. Então, nós vamos ter que, de novo, resgatar tudo que tiraram e abandonaram, né, a população, e vamos ter que fazer os novos investimentos. Então, vamos fazer o hospital? Vamos. Vamos fazer o hospital e maternidade adequada para a população que existe hoje. Não só o hospital, porque a nossa maternidade modelo já não é mais modelo, deixou de ser modelo. Né? Lá faltava dar a sequência só das UTIs neonatal. Nem isso fizeram. Então, vou pegar a maternidade, vamos pôr as UTIs, vamos pôr para funcionar adequadamente, corretamente, para receber a população. Porém,
né, temos que ter o planejamento já em andamento para construir o hospital maternidade da cidade. Assim como por exemplo, colocar o nosso ônibus municipal, né, o nosso transporte urbano municipal. Como que pode uma cidade não ter um ônibus que não ande de bairro em bairro, entendeu? De uma região para outra, né? Nós não estamos na roça, nós estamos ao lado do grande centro-oeste, da cidade de Goiânia, a maior cidade aqui do centro-oeste, né? A nossa cidade. Então, a gente tem que andar adequado a todo o desenvolvimento que nós temos acesso. Então, terá, sim, a nossa população, né, o ônibus municipal também, para que a gente possa ter qualidade de vida e transitar melhor na nossa cidade. Candidata Isaura Cardoso, a campanha ela é curta. Curta. Em torno de 50 dias aí, para você mostrar à população de que forma vai ser desenvolvida a campanha da Isaura Cardoso em Senador Canedo. Andando. Andando, fazendo curriata, entregando nossas propostas, nunca mentindo para vocês, levando a verdade, né? Vocês que estão ouvindo falar mal de mim, dizendo todo tipo de mentira e fake news, eu quero dizer para você, eu vou levar a verdade para vocês, soluções para vocês deixarem de sofrer na saúde, de familiares não ficar sofrendo porque estão perdendo seus entes queridos, porque não tiveram atendimento. Eu vou levar soluções, eu jamais vou entrar na casa de vocês, desrespeitar vocês, caluniando outras pessoas. Isso vocês não vão ver da Isaura Cardoso. Eu vou entrar na casa de vocês para levar soluções, para tirar vocês do sofrimento que a população de Senador Canedo está vivendo hoje. Vai ter uma parceria de campanha, porque são cidades vizinhas. A senhora é candidata a prefeito de Senador Canedo, Vanderlan, em Goiânia. Pode ter campanha conjunta? É assim, Vanderlan tem que focar em Goiânia e eu tenho que focar em Senador Canedo. Eu acho que se essa parceria de Vitória der certo, vai ser bom para ambas cidades, né? Vai ser uma experiência fantástica também para nós. Mas os problemas de Goiânia e os problemas de Senador Canedo são muito parecidos. Então, se você perguntar assim, como está a saúde hoje em Goiânia? Caos. Qual é a qualidade de vida hoje que o goiano tem para levar seus filhos num parque bom, uma boa praça da cidade? O que oferece? Caos. A segurança, né? Todo mundo fala de segurança. Eu quero saber onde está esse mundo do País da Maravilha. Porque a segurança, todo mundo está apavorado com a violência, né, com assaltos, roubos de celulares, roubos de carro, né, e isso tanto em Goiânia como em Senador Canedo. Né, eu não sei o que é tão bom assim, todo mundo está inseguro. Né, qual que é a realidade? Né, então, nós temos a educação em Goiânia, hoje, precisa também de atenção. Nós temos números bons, mas a gente ainda tem muita gente fora da sala de aula, muita gente fora do CMEs, muita criança fora da escola. Quando a gente fala de segurança, a gente lembra que é uma atribuição do Estado, mas é claro, o município tem o dever e pode fazer um trabalho nessa área. Qual que é a proposta da senhora para a segurança? Jordevar, hoje, em 160 mil habitantes em Senador Canedo, não tem 200 policiais. Você acredita que existe uma segurança? Não dá para cuidar de 170 mil moradores com menos de 200 profissionais. Então, nós temos a Guarda Municipal, eu quero investir também, né, na segurança, fazer melhores parcerias, né, oferecer aí os bancos de horas, que a gente sempre trabalhou e deu certo. E a segurança não é só investimento em mão de obra. A segurança tem a ver com infraestrutura também. Então, se você tem uma cidade limpa, terrenos baldios limpos, se você tem uma boa iluminação, se você tem um bom investimento em tecnologia, né, para colocar câmeras e você vê quem é que está danificando e você conduzir a cidade, a segurança ela é feita de vários braços. Então, eu quero trazer investimento em tecnologia, eu quero trazer investimento na mão de obra, quero fazer parceria com o Estado de forma muito mais ampla para o que a gente necessita, mas também a gente precisa ter certeza de que nós precisamos dar comodidade à população desde a iluminação. Porque se eu tenho uma boa praça e não tenho uma boa iluminação, uma boa limpeza, uma boa manutenção, e não tiver segurança ali, pelo menos de uma voltinha ali de um guarda municipal, entendeu? A pessoa não se sente segura. Então, você tem que ter isso continuamente.
E, além de tudo, hoje, nós que vivemos em Senador Canedo, estamos sendo punidos 24 horas. Hoje existe uma indústria da multa em Senador Canedo, né, que pune 24 horas todo mundo. Você não pode... pegadinhas, né? Pegadinhas, então você chega nas residências e os pais estão assim, Dona Isaura, ajuda a gente. Né? Eu estou com 2 multas, 3 multas, não percebi, eu não sabia que tinha outro em seguida, quando eu acelerei. O caos. Nós assumindo, tem 2 coisas que eu vou procurar fazer esse levantamento, acabar com essa indústria da multa em Senador Canedo, porque não tem por que punir tanto uma população, porque cada multa, 200, 300 reais, faz falta na mesa das pessoas mais simples, que ganham salário, que ganham 2 salários, faz muita falta. Então, se tiver também como cancelar de alguma forma, sei lá, fazer uma negociação, eu quero tirar essa punição do povo, sabe? Porque não é justo, não é justo. São muitos pais de família e a gente vê que... alguém disse para mim que a arrecadação era para investimento na cidade. Nós fizemos mais de 1.500 obras em 2 mandatos. Mais de 1.500 obras em mais de 2 mandatos. Em 2 mandatos. Nunca teve nenhum pardal em Senador Canedo. Se cuida de trânsito com educação. E a educação tem que começar na escola. E os pais levarem, as crianças levarem para os pais. Se você for hoje Senador Canedo, fotografa para mim qual é a escola que tem uma passagem de pedestre para que as crianças tenham o cuidado de atravessar. Se tem alguma coisa escrita, atenção, escola, diminua, reduza, nada. Então, quando você olhar para as escolas e não tem educação com as nossas crianças, o cuidado, é porque a motivação não é correta. Nós estamos encerrando, eu queria deixar esse espaço agora para só conversar com a população do Senador Canedo e com a população de uma forma geral, como candidata Isaura Cardoso. Eu quero falar para você, cidadão de Senador Canedo, que eu estou preparada. Deus me preparou para esse momento. Sou primeira suplente de senador com experiência de buscar verba federal, empresária há mais de 30 anos e fiz gestão com o Vanderlan nas 2 administrações dele. Nós já passamos, e quando nós chegamos em 2004, Senador Canedo, todos os problemas que vocês estão vivendo hoje, nós encontramos em 2004. Temos a experiência, capacidade e de trazer as soluções para que a gente possa ter qualidade de vida. Nós teremos qualidade de vida em Senador Canedo. Agora eu quero pedir a você, Isaura Cardoso, né, tem condição de transformar Senador Canedo, junto com o Vanderlan, junto com todas as equipes, na melhor cidade para se viver no estado de Goiás, em qualidade, na saúde, na educação, no saneamento, em tecnologia, esporte, cultura, lazer, tudo aquilo que tiraram de vocês. O meu desejo é trazer de volta de uma forma moderna, uma cidade de progresso e que a gente sonhe com dias melhores para as nossas famílias, porque eu sou mãe, sou filha, sou avó de 4 netos e o que eu sonho para os meus filhos e para os meus netos, todas as mulheres e mães de Senador Canedo sonham para os seus filhos. Eu quero sonhar com você e ter condições de fazer com esse sonho chegar na sua família. Candidato, muito obrigado. Obrigada a você, Jordevar Rosa. Goiás Notícia me deu uma grande oportunidade de poder falar sobre quem é Isaura Cardoso, sobre o meu conhecimento e pelos meus sonhos, né? De Deus colocar grandes sonhos hoje de realizar uma gestão surpreendente, Senador Canedo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e a você também que esteve nos acompanhando. Nós conversamos com a candidata a prefeita em Senador Canedo, Isaura Cardoso. Muito obrigado. Goiás Notícia sempre vai estar presente, trazendo um assunto importante para que você possa nos acompanhar. Até a próxima.